Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Assuntos de destaque hoje, né, na grande mídia com relação à sucessão governamental. O primeiro assunto é o palestra do general Mourão, candidato a vice-presidente da República do Bolsonaro, fazendo críticas ao 13º salário e outros benefícios, né, do trabalhador e tal. O 13º salário ele chamou de jabuticaba brasileira, que só tem aqui no Brasil, que termina onerando. A gente arrecada 12 meses e paga 14, é complicado e tal. Numa demonstração de que o 13º salário e outros benefícios do trabalho, os adicionais, né, de férias, são altamente prejudiciais ao desenvolvimento econômico. E sugerindo, né, por que ele vai falar isso? Ele fala isso porque sugere a mudança disso aí. Com o que não concorda o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro imediatamente, é claro, temeroso de que isso possa representar prejuízo à candidatura dele, já declarou que não, que está na Constituição, que o 13º está na Constituição, que é cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser mudado, nem por emenda, e que, em outras palavras, ele mandou o vice dele cair na boca, né? Aliás, o que não devia ter feito, né? Ter aberto a boca durante todo... Só abre a boca para prejudicar a candidatura do titular. Parece até que ele é o principal adversário do Bolsonaro, passa a ser o vice dele. Claro, fala uma série de coisas que tem uma elite aí, ó, que gostaria de ouvir, que gosta de ouvir isso aí. E gostaria de ouvir, inclusive, da boca do próprio Bolsonaro. Tem muitas coisas que o próprio Bolsonaro é favorável, mas não fala. Porque dá zebra na campanha, né? Falar de acabar com o 13º salário, falar em criar CPMF. Tudo isso, é claro, o vice fala uma linguagem que é a linguagem daqueles mais radicais que defendem, sobretudo na área empresarial, que defendem a candidatura do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não pega bem, né? Porque tem um eleitorado muito grande aí e extremamente sensível a essas conquistas dos direitos trabalhistas. Por exemplo, todo mundo sabe que o bolsonarismo é contra o Bolsa Família. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso, até porque quem acompanha as redes sociais está careca de ver as manifestações do pessoal ligado ao Bolsonaro contra a Bolsa Família. Mas o Bolsonaro é a favor da Bolsa Família, pelo menos do ponto de vista eleitoral. Ele é muito favorável à Bolsa Família, inclusive já disse que vai ampliar a Bolsa Família. Vai fazer um recadastramento, aliás, um recadastramento que já é legal, né? Faz parte da própria lei o recadastramento, vai fazer recadastramento, vai melhorar a Bolsa Família. Se no Nordeste ele tem dificuldade para entrar sendo favorável à Bolsa Família, imagine se ele disser que é contra, né? Aí, então tem coisas que durante a campanha eleitoral o candidato não deve falar para não comprometer o voto.
tem que ser sincero depois da eleição. Tem que mentir, se for preciso, durante a eleição. Mas não pode falar a verdade durante a eleição, que pode prejudicar eleitoralmente. Isso aqui é o que está escrito aí que está escrito nas estrelas. O político tem que ter habilidade para disfarçar bem na época da eleição e depois é outra história. A gente sabe perfeitamente que o Bolsonaro tem sérias restrições. No fundo, pode até concordar com o que o general está falando aqui. E se o general apoia ele, é porque sabe que ele, no fundo, representa esse pleito das elites, chamadas elites produtoras do país, e que não vê, aliás, elites que patrocinaram a reforma trabalhista, que estão tentando patrocinar a reforma da Previdência Social. Agora, o Bolsonaro votou contra a reforma trabalhista. O Bolsonaro manifestou-se já contra a reforma da Previdência. Será que ele vai arquivar o projeto da reforma da Previdência? Ele não fala. Não convém para ele, né? Eleitoralmente. Não é só para ele não, é para todo mundo. Ninguém fala. Bolsa Família, por exemplo, não vi até hoje nenhum candidato dizendo que é contra. Nenhum. Da direita, da esquerda, do centro, do meio, das beiradas. Não vi nenhum candidato dizendo, não, eu sou contra a Bolsa Família. Blá, blá, blá. Se eu ganhar a eleição, eu vou acabar com a Bolsa Família. Se ele falar esse negócio a candidatura dele acaba em seguida. Se tinha algum votinho, acaba em seguida. É igual a história da privatização. O próprio Bolsonaro não coloca a privatização como prioridade. Ele falou, não falou em privatizar a Petrobras, falou apenas que vai estudar a privatização. Se for preciso, privatiza. Mas não disse textualmente que vai privatizar. O único que falou que vai privatizar a Petrobras foi o Amoedo. O Amoedo falou. Agora é preciso que o general Mourão, para o bem da campanha do Bolsonaro, cala a boca, né? Não tem que falar nada. Vice não fala. Quando abre a boca, fala bobagem. Bobagem do ponto de vista eleitoral. Que tem muita gente que concorda com ele. Tem muita gente que gostaria que não tivesse lei trabalhista. Que o trabalhador ficasse à mercê de uma contratação pessoal, de um acordo pessoal com o patrão. Quer dizer, voltava o tempo da chibata. Tem muitos que preferem assim. Gostaria que fosse assim. Mas não é assim. Tem que ser respeitadas as conquistas dos trabalhadores. O trabalhador tem férias com adicional. O trabalhador tem a jabuticaba do 13º salário. Tem a conquista dele. Ele conseguiu isso na pressão política, na organização social. Não caiu do céu. Ele conseguiu, ele conquistou. É um direito que ele tem assegurado pela Constituição. Aliás, pelas Constituições. Porque esta cláusula, desde que foi instituído o 13º salário, ela existe na Constituição como cláusula pétrea. Não pode mexer. Assim que você não pode mexer na democracia. Democracia é cláusula pétrea. Também não pode mexer. Esses idiotas que estão falando em intervenção militar e tal, tem nada a ver. Não pode mexer. Não pode mexer. Não pode haver intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional.
Intervenção militar existe, mas a constitucional não existe porque é totalmente contra o Estado democrático de direito. Falei ontem aqui nesse programa do desespero que está o PSDB, o governador Reinaldo Azambuja, para acabar a eleição no primeiro turno. Para ele, é extremamente desgastante e muito perigoso se deixar a eleição para o segundo turno. Porque se a eleição for para o segundo turno, ele pode perder a eleição no dia 17 de outubro. Pode perder como não pode. Porque no dia 17 de outubro, ele tem um julgamento de um processo, crime contra ele, no Superior Tribunal de Justiça, dia 17. Aquela história dos incentivos fiscais, né, que estavam cobrando propina, tem um vídeo, né? Essa história foi parar no Superior Tribunal de Justiça, virou um inquérito, e o governador virou réu. Diz ele que tem ficha limpa e tal, mas é réu. E vai ser julgado dia 17, em plena campanha do segundo turno, se houver. Então, se ele não for condenado, tudo bem, pode ganhar a eleição tranquilo. Agora, se for condenado, pode perder a eleição e pode ser preso ainda antes mesmo do segundo turno, ou imediatamente após o segundo turno, sei lá quando. Mas corre o risco de ser preso. Então, para não ter nenhum risco de ser preso em campanha, ou de perder a eleição porque um julgamento adverso às suas expectativas, ele está investindo tudo que é possível e imaginável na eleição do primeiro turno. Aí corre até já falei ontem aqui, ninguém desmentiu, corre até rumores de que o Júnior Mock do MDB renuncia à candidatura para favorecer o primeiro turno do Reinaldo Azambuja. Inclusive, fiquei sabendo de ontem para hoje, que uma pressão de alguns deputados do MDB em cima do Júnior Mock para ele desistir, para que os candidatos a deputado federal, deputados estaduais do MDB, possam aderir diretamente, antes mesmo do segundo turno, à campanha do Azambuja. Aí ficaria extremamente difícil, né, para o juiz Odilon de Oliveira segurar um segundo turno, se não tem 3 candidatos com alguma competitividade. A eleição normalmente, fatalmente terminaria no primeiro turno. E esse é o objetivo principal do governador Reinaldo Azambuja, porque ele sabe que se ficar para o segundo turno, pode mudar tudo no segundo turno, principalmente com esse julgamento do STJ previsto para o dia 17. Então vai ser exatamente no meio, no calor do segundo turno, que viria o julgamento. É claro que de qualquer forma poderia prejudicar o governador, mesmo com o franco favoritismo indicado nas pesquisas, poderia prejudicá-lo à medida que eleitoralmente um julgamento desfavorável é sempre muito perigoso, é sempre muito ruim, né? E tem pode ter um efeito extremamente danoso para a candidatura. Outro assunto do dia, que aliás deve estourar amanhã, né? Mas o trailer já está rodando pelas redes sociais e pelos sites de notícia, é esta denúncia da ex-esposa do Bolsonaro, de que ele sequestrou um cofre, né? Um cofre do banco. Aquela história da mulher, né? Que hoje
hoje se arrependeu do que fez, do que aconteceu, mudou a versão do que, está tentando mudar a versão do que realmente aconteceu, que depois mudou-se para a Europa, e que o Bolsonaro foi atrás. Começou com uma matéria na Folha de São Paulo e que está encerrando com chave de ouro com a capa da revista Veja desta semana. Você que é leitor da Veja, não lê a Veja porque eu não gosto da Veja. A Veja para mim é uma revista muito porcaria. Mas está trazendo aí, né? Trazendo toda a bagaça, fazendo toda a bagaça aí da candidatura tentando, né? Sei lá qual é o objetivo da Veja, essa altura dos acontecimentos, faltando uma semana para a eleição, se prejudicar, se esclarecer, não sei. Se está saindo isso aí, e está o maior buchicho nas redes sociais, nos sites, né? Já está o burburinho, tá? Olha aqui, olha lá. O cara tirou o cofre, né? Tinha um cofre no banco, foi lá e sequestrou o cofre tinha bastante dinheiro no cofre, dólares, reais e tal. Ele foi lá, tirou o dinheiro e tal. A história, eu não sei a história toda, porque a história está sendo contada pela revista Veja, que deve circular de hoje para amanhã. Quem é assinante da Veja já deve ter recebido em casa o exemplar e deve estar analisando aí, vendo a informação toda. Agora, essas notícias saem tudo na época de eleição. Por que essas notícias não saíram antes? Está saindo, por exemplo, a notícia aqui essa do Reinaldo, que vai ser julgado, né? É uma notícia já repetida. Essas notícias atribuindo venda de sentença ao juiz Odilon de Oliveira e tal, são notícias, né? Tá. Agora, vamos ver aqui o Osman Carlos. Inteligentemente o general Mourão jogou essa discussão para a sociedade, mesmo sabendo da petricidade constitucional do 13º salário. Bem sabemos que, diferentemente do Brasil, nos direitos trabalhistas dos Estados Unidos não existe 13º salário, além de outros tantas garantias trabalhistas que existem no Brasil. Há muitos imigrantes brasileiros que correm para lá desprezando as garantias trabalhistas brasileiras. Mas por aqui, o custo de vida é mais caro do que por lá, de maneira que o 13º é essencial. Ao imaginar que o salário mínimo por lá corresponde a cerca de uns R$4.000, com gasolina a cerca de uns R$50. No Brasil, o salário mínimo de R$1.000 e a gasolina a quase R$5. Não tem como cortar o salário mínimo. É isso aí, irmão. Concordo com você. Agora, o pessoal tudo quer comparar Brasil com Estados Unidos. Não tem nada a ver. Né? Brasil com Estados Unidos, Brasil com Europa. Brasil é Brasil. Tem sua realidade econômica, sua realidade social, como diz o Osman. Então, não, nos Estados Unidos não tem. Senão não tem. Lá não tem. No Japão não tem. Porque não tem lá, também não tem que ter aqui. São realidades, do ponto de vista da economia, totalmente diferentes. É claro que aqui tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter e tem. Por necessidade. Por necessidade. Antes não tinha. Criou-se isso. Os direitos foram criados porque não tinha direito. E
como querem acabar com o Estatuto do Desarmamento, querem acabar também com a lei trabalhista. Para não ter lei trabalhista, não, vamos fazer tudo na base do contrato entre um e outro tal. Como era feito antigamente, na época do trabalho escravo, na época que o trabalhador trabalhava 18 horas por dia. Nos Estados Unidos, teve a época da escravidão, que acabou, foi abolida a escravidão. Há um respeito, né? Um respeito aos direitos pelo próprio costume que tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem o costume, né, nunca teve o costume do trabalho informal. Aqui a exploração é total, já vem de cara. É o empregador sempre querendo levar vantagem. E por via de consequência, o empregado idem. Então, tem que ter a lei para regular. E o 13º salário é uma conquista. Tudo bem que não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não sei se tem em algum outro país, ou se é jabuticaba do Brasil, mas se é a jabuticaba é extremamente necessário. Até porque o salário mínimo no Brasil não dá para sustentar uma família. Vai sustentar a sua família com salário mínimo? Não. Um salário mínimo, pelo menos um salário mínimo para cada pessoa da casa, e tudo bem. São 10 pessoas, são 10 salários mínimos. São 5 pessoas, 5 salários mínimos. Aí aguenta, né? Senão não aguenta. Cidadão não aguenta, não tem como sustentar uma família com salário mínimo. Mas tem muita gente que ganha menos, tudo bem, mas não sustenta a família. Ganha menos, mas não sustenta. A família não vive, a família sobrevive. É diferente. Tem dia que tem o que comer, tem dia que não tem o que comer. Mas é isso. A gente vai falar hoje na entrevista sobre pesquisas, né? Essas pesquisas que tem aí. Aliás, pesquisa nesta eleição aqui, para o governo do Estado, pesquisas altamente questionáveis. E eu já mostrei aqui, né, várias delas, não sei qual é que está certa e qual está errada. Agora que a disparidade, a diferença de uma pesquisa para outra no mesmo período, isso aí merece uma explicação. Não sei se o Catanante vai explicar hoje, mas ele é um entrevistado do programa Tribuna Livre, daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e Mato Grosso do Sul. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois.
Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, vamos direto à entrevista do dia. A entrevista do dia hoje falar sobre pesquisa com uma pessoa que entende bastante de pesquisa, que é o diretor do Instituto de Pesquisa mais antigo de Mato Grosso do Sul, IBRAP, né, que fez uma pesquisa recente, repetindo praticamente os números do IBOP e do IPEMES. Os números apenas diferenciam um pouco dos números do ranking, Instituto Ranking, que deverá publicar até a próxima segunda-feira mais uma pesquisa para o governo do Estado, e o ranking, que é o único instituto do Estado que publica a pesquisa também de deputados federais, né, as discutíveis pesquisas de deputados federais e estaduais. Vamos então à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhor Ferreira. O entrevistado é o economista Paulo Catanante. Conosco aqui, foi convidado para falar conosco, o diretor-presidente do IBRAP, Paulo Catanante, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Antes dos números, Catanante, gostaria que você falasse com o nosso ouvinte, porque muita gente fala o seguinte: puxa vida, quase 2 milhões de eleitores no Mato Grosso do Sul. Por que apenas 1.040 eleitores foram ouvidos? E uma outra coisa, às vezes a pessoa durante 10, 12 anos, puxa, eu nunca fui entrevistado por uma empresa de pesquisa. Aliás, eu já fui abordado, aí quando você fala, olha, a sua profissão tem profissão que não pode, né, ser entrevistado. Então eu gostaria que você, primeiro, por que aqui num universo de quase 2 milhões de eleitores no Mato Grosso do Sul, apenas 1.040 entrevistas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A regra é simples. A regra é clara. É clara. Vou resumir tudo a isso. Você, para saber se uma sopa está no ponto, você não precisa comer o prato todo, não é isso? Apenas uma colherada você já tem o sabor de tudo aquilo. Pesquisa é a mesma coisa, você não precisa consultar todos. Você basta uma pequena amostra que é representativa, só que tem que ter técnica, é estratificado por grupo de pessoas, por sexo, idade, escolaridade, renda, você tem que fazer esse extrato, e por localização domiciliar. Há necessidade disso, senão você não retrata o universo real. Então, ela é representativa. Isso as pessoas perguntam mesmo, eu nunca fui entrevistado, é porque no universo 2 milhões, você e 1.000 pessoas, é difícil, isso é uma loteria, você ser encontrado. Mas a pesquisa, esse número é suficiente, ela representa. Tem diferença da pesquisa com o pesquisador ali presencialmente ou por telefone? Não, por telefone não se usa mais, os grandes institutos já não fazem mais, porque geralmente você não sabe a quem está do outro lado, não está o perfil que se procura. Às vezes eu posso, por telefone, o senhor tem 38 anos, às vezes eu tenho 25, posso dizer que tem 38, qual que é a sua renda? Então, tá novinho você, mais a pessoa pode receber uma ligação e ela não tem, ela acha que está sendo identificada, entendeu? Então ela pode não responder.
Então, ó, se ligaram aqui, tem meu número, como é que... Então, sabe quem eu sou. Então, como é que eu vou receber? Dá mais receio. Isso é igual, por exemplo, agora nós estamos fazendo um trabalho para a OAB. Então, o advogado acha que está sendo identificado. Então, se você não levar um tablet com a foto dos candidatos, e para não constranger ele, mostra para ele, e ele vai clicar lá em cima da foto, do retrato da pessoa. Aí sim ele sente segurança. Aí tem a resposta mais fiel. Então, o eleitor é a mesma coisa. Então, só para resumindo isso aqui, a proporcionalidade tem que existir. Nós temos hoje, por exemplo, em Campo Grande, apenas 24% das pessoas que moram em região centralizada e centro expandido. O restante tudo é na periferia. Porque se você não fizer a distribuição da amostra nessa proporção, você não pega um quadro real. Nós temos hoje 28,4% da população evangélica. Então, se eu tenho 1.040 questionários, eu tenho que ter 280 de evangélico, porque é proporcional ao universo real. A taxa é representativa. Nós temos 52% aproximado de eleitores do sexo feminino. Então, essa amostra de 1.040 tem que ter 52 pessoas e assim por diante. Senão você não tem um quadro real. Entendeu? Então, há essa necessidade. Bem, e além do número de pesquisados que você acabou de explicar, como é que eu faço para escolher as cidades? Por exemplo, nós temos 79 municípios, não é? Aí as pessoas falam, poxa, mas não veio no meu município. Essa pesquisa realizada pelo IBRAP, que nós estamos falando, foram 38 municípios, 37. Não é? 37 municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Como é feito isso? A seleção desses municípios? A escolha aleatória é por região, né? Por grupo de localidades por região. Por exemplo, Cone Sul, Vale do Iviema, Bolsão. Sudoeste, Bolsão. Então, são grupos de município que escolhem aleatoriamente esses municípios. Mas é por região, então? Por região. Certo. Por região. Então, é obrigatório as 8 regiões serem contempladas. Tem que participar, porque você tem as características. Por exemplo, você pega a região do Bolsão, tem uma influência grande dos estados que fazem divisa com o Bolsão, que é no caso São Goiás Paulo. e Minas e São Paulo. Então, a característica política é outra, né? Então, você tem que ter essa participação na amostra, nesse bolo. Essa fatia você tem que ter. E assim, na região, por exemplo, de Cone Sul, a influência grande do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, etc. É uma engenharia, né? É uma engenharia. Então, a pesquisa não pode ser, ela tem que ter, tem que ser representativa. Ela tem que participar. E nós temos 8 características de grupos de moradores e de eleitores no estado. E você tem estatísticos que Não, fazem toda exatamente. essa Além disso, filtragem tem o plano amostral. É ciência mesmo. Claro, tem um plano amostral que passa por técnicos e por especialistas. E aí vem o treinamento que você tem que ter, que o segredo da pesquisa está na abordagem. Você me entendeu? Você não pode, o profissional, ele não pode ser entrevistador, ele tem que ser um pesquisador. Existe uma diferença entre entrevistador e pesquisador. Ele tem que ter essa habilidade de não constranger o morador, o eleitor, e fazer as amostras de acordo com as regras constantes do plano amostral. Existe caso de agressão? Não, existe pessoas, sim. desculpa, Não, existe as pessoas apolíticas, pessoas que criticam, que quando ele sabe que o assunto é política, ele agride. Isso aí é normal. Agride com palavras, né? Sim. Não, eu não quero, não me interessa. E aí desclassifica. Mas as pessoas já são orientadas a isso. E hoje, o IBRAP é o único instituto hoje do Centro-Oeste que não usa mais papel. Todos os trabalhos nossos é usado por esse sistema do smartphone, pelo sistema por tablets, entendeu? Tudo e digitalizado. É um programa tudo digitalizado e você faz o acompanhamento online da pesquisadora. Então, só para você ter uma ideia, se eu coloco no GPS e determino que aquela pesquisadora tem que percorrer aquele grupo, se ela sair, aquela localidade, se ela sair da rota, o tablet não funciona, porque ele é sintonizado no GPS. Você me entendeu? Então não tem esse negócio de manda para Nova Lima e ele vai para Mata do Jacinto. Não, ele não funciona. Ele está preparado o sistema para restrito aquele trajeto. Tem uma outra situação, não é, Paulo? Se eu estiver errado, você me corrija. Se, de repente, vamos colocar aqui, na Avenida Capital, cheguei no número 125, que é a FM Capital, mas digamos que seja uma residência. Se o pesquisador fez esse local, ele tem que
pular uma ou duas casas para fazer. Não, aí novamente. vem o sorteio. Então, Então, por exemplo, se ele chega ali na sua casa, ela está fechada, ele vai para a próxima. E ele vai sorteando a próxima e assim por diante. Entendeu? E a gente procura marcar no tablet os números da onde já veio para na próxima pesquisa a tendência a intenção é voltar nos mesmos imóveis. Por quê? Para fazer aquelas medições de comparação. Se o eleitor está mudando ou não de opinião, aquele mesmo, com chance de 60% você encontrar as pessoas. Uma questão, são sorteadas os números das ruas, né? Os números da rua. As ruas são sorteadas. Você não sabe quem é que mora lá. Não sabe quem mora. Então, se a pessoa tocou aqui uma residência aqui nesse endereço e de repente está procurando pessoas acima de 70 anos ou então jovens, e se não encontra aquele perfil, vai embora? Não, vai até procurar, até encontrar. Cada pessoa recebe uma cota. Nós já estamos com o sistema seguinte, nós temos, por exemplo, pesquisadores que só entrevistam pessoas do sexo feminino, outras só do masculino, e ali dentro tem os grupos. Então, por exemplo, um exemplo, a Terezinha, que é pesquisadora, ela vai entrevistar homens com mais de 60 anos, um exemplo, né? Então ela vai atrás desse grupo. Ela vai atrás desse grupo. Cada pesquisador tem seu grupo para ele localizar. Entendi. Bem, depois dessas explicações técnicas, e acredito que a gente tenha ajudado você, eleitor, você nosso ouvinte, a conhecer um pouco mais como é que funciona a pesquisa eleitoral, nós vamos agora aos números da pesquisa IBRAP, registrada no Tribunal Regional Eleitoral 04832/2018, registrada em 20 de nove de 2018, realizada entre os dias 22 a 24 de setembro de 2018. E do outro lado você pode estar... mas por que foi registrada em 20 de setembro e realizada entre 22 e 24? Porque você precisa da autorização do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, olha, vou fazer uma pesquisa em determinada data, o Tribunal Regional Eleitoral, você registra a pesquisa, como ela será feita, aí com a autorização vai para a rua, é isso mesmo? Não, na verdade é o seguinte, a legislação é bem clara, ela exige que você faça o registro e fica à disposição dos partidos e dos interessados, candidatos, etc., por 5 dias no o sistema que vai ser, como vai ser feito e toda a estrutura que vai ser aplicada, metodologia, etc. Fica à disposição do registro para que quem quiser possa contestar. Aí após essa data é liberada a sua divulgação. Então pesquisas estão liberadas, você pode fazer até no dia da eleição, até um dia antes, não tem problema nenhum, desde que haja informado a metodologia, o sistema que vai ser aplicado no projeto, no desenvolvimento do projeto. O IBRAP ouviu 1.040 eleitores em 37 municípios do estado, em 8 regiões. Vamos lá para os resultados. Primeira, uma pergunta formulada. No próximo dia 7 de outubro, vamos ter eleições para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Gostaria de saber qual o seu interesse pelas próximas eleições. O senhor ou senhora diria que tem muito interesse, interesse médio, pouco interesse ou nenhum interesse? Muito interesse, 25%. Interesse médio, 32%. Pouco interesse, 38%. Nenhum interesse, 5%. Só para que você, eleitor, fique sabendo. Aí vem intenção de voto para governador. Estimulada e cenário único. O entrevistador ou pesquisador faz a seguinte pergunta para o eleitor. Estes são os candidatos a governador. Se fosse votar agora, em qual deles votaria? Reinaldo Azambuja, 42%, Juiz Odilon, 26%, Júnior Mock, 7%, Amaduti, 6%, Marcelo Bluma, 2%, João Alfredo, 2%, Branco, Nulo e Nenhum, 10%, Indecisos e Não Sabe, 5%. Aí vem a questão. Intenção de voto para governador com margem de erro. Reinaldo Azambuja tem 42, com a margem de erro fica entre 39 e 45. O Odilon, com 26, com a margem de erro entre 23 e 29%. O Mock, com 7%, aparece com a margem de erro entre 4 e 10. O Amaduti, 6%, com a margem de erro entre 3 e 9%. Aí vem somente os votos válidos. E aí a questão mais importante. Onde são excluídos os brancos, nulos e também os indecisos. Por isso que a pesquisa IBRAP coloca que pode ser definido no primeiro turno. E aí a pergunta, vamos lá, primeiro aos números. Excluído então, brancos, nulos, indecisos, somente votos válidos. Reinaldo Azambuja, 49,43%. Juiz Odilon, 30,54%. Júnior Mock, 8,26%. Amaduti, 7,01%. Marcelo Bluma, 2,38%. E o João Alfredo também com 2,38%. Paulo Catanante,
com esses números aqui que você coloca, que a pesquisa demonstra, tirando onde são excluídos os brancos, nulos e indecisos, demonstra aqui que está próximo realmente de se encerrar as eleições no primeiro turno, e por quê? Se você utilizar aí as margens de erro, né, para cada um, hoje desenha isso. A eleição pode ser resolvida no primeiro turno, mas isso é uma questão hoje. Veja que nós temos aí para frente a operação de campanhas, né, que é na última semana. Nós temos na próxima semana um debate. Quer dizer, tem várias coisas, vários fatores que ainda podem influenciar na decisão do voto. Uma coisa interessante para falar, para alertar o ouvinte, é que há mais de 6 meses os números são praticamente os mesmos. Você pegar, por exemplo, o candidato segundo colocado, tem 13 meses que ele está com essa mesma faixa. Ninguém avançou, ninguém caiu, não houve alteração. Ele está consolidado nesses números. Eu sempre falo que isso aí, essas respostas, o eleitor respondeu olhando no retrovisor, entendeu? Ainda com as coisas, não foi surpreendido com o novo. Não tem assim, ele não tem uma razão e um motivo forte que faça com que ele mude a intenção de voto. Então, vem há muitos meses já esses mesmos números. E nós tivemos aí também um outro fato interessante, que uma desistência de candidatura, que foi do PMDB, migrou esses votos todinho para uma candidatura do PSDB e não distribuiu para outros candidatos. E foi também para o branco e nulo. Então isso é uma coisa interessante. Então, aí uma pergunta, e aí colocando os nomes. Era o ex-governador André Pitinelli o candidato do MDB. Bom, aí passou-se o tempo, hoje é o candidato Júnior Mock. Ele não conseguiu, então, o que demonstra a pesquisa, ele não conseguiu transferir os votos que ele tinha para o Mock. Esses votos foram diluídos entre todos os candidatos. Exatamente. Tanto é que você vê que o número dele ainda não atingiu 2 dígitos. Em todas as pesquisas que a gente tem, várias pesquisas aí que a gente tem acompanhado, ainda não atingiu 2 dígitos. Isso significa que ele não conquistou ainda esses votos. Isso hoje. Esse é um quadro, fotografia e uma radiografia desse momento. De momento. Catanante, ontem até fiz um comentário aqui a respeito do voto feminino. E li várias coisas dizendo que as mulheres são as mais indecisas, que demoram mais para definir o voto. Na tua experiência, e o que eu falei ontem, baseado em coisa que eu li, obviamente, eu não tenho esse conhecimento, mas essa tese, essa ideia, você confirma realmente o eleitorado feminino, ele é, digamos, mais criterioso, a mulher, ela leva até no último momento para decidir, e mais, como é que você faz para captar, se isso for verdade, essa vontade feminina? Hoje o maior número de pessoas que não querem votar, ou que votam em branco, ou que não quer participar da eleição, está realmente entre as mulheres. Então eu sempre falo que as mulheres vão decidir o pleito, vão decidir a eleição, porque ainda não está totalmente, elas ainda não escolheram, a grande maioria. Hoje nós temos, na verdade, de cada 3 pessoas, uma ainda não decidiu. Não cristalizou um terço do eleitorado. Ela está com uma intenção, mas não está o voto cristalizado. Você entendeu? Então, pode haver surpresa ainda. Nós temos um grande número hoje que responde para os pesquisadores, nas perguntas espontâneas, pessoas que não querem participar do pleito, entendeu? Acha que não vai votar e assim por diante. Então isso aí prejudica um pouco a intenção de voto. Então você pode estar pegando um número da estimulada que não é o real. Eu sempre falo, a tabela do estimulada pode não ser isso. Então, hoje eu digo, a eleição está muito próximo do Reinaldo para liquidar a eleição na primeira votação, né, que é o primeiro turno. Mas não significa que essa outra decisão de cerca de 15% pode fazer uma grande mudança ainda também, né? Mas a tendência hoje, se você avaliar o quadro da intenção de voto das pessoas que vão votar, é de liquidar a eleição no primeiro turno. E só para explicar ao nosso ouvinte, a estimulada é quando o pesquisador oferece a você um nome. Antes se falava disco, o IBRAP trabalha de uma forma diferente, no sentido de que está mais com tablet ou smartphone, mas oferece a você o nome dos candidatos que estão aí concorrendo à eleição. Uma outra situação, Catanante, a situação rejeição. Qual a importância disso
para a eleição? Porque às vezes o candidato está bem na pesquisa, mas também a rejeição dele é muito alta. Né? O que isso demonstra? Quando está chegando próximo ao pleito, a rejeição é aqueles que estão votando em outro candidato. Eles não querem que o outro candidato vença aquele candidato que ele está com intenção de votar. Então, essa é mais uma razão e um motivo. E outra coisa é que a rejeição ela é decisiva, porque quando o eleitor fala que não vota naquele candidato, dificilmente ele volta atrás, ele continua. A rejeição, geralmente o índice muda muito pouco de uma pesquisa para outra. Vamos pensar assim, que fatos que podem alterar ou pelo menos confirmar essas tendências. Tem debate da TV Morena semana que vem. Eu sei que o presidencial é dia 4, quinta-feira. A TV é dia 2. Dia 2, TV Morena, terça-feira. Isso, da Globo, Você tem experiência, o debate, tem uma audiência, não sei qual vai ser o horário, porque às vezes também quando é muito tarde, né, assiste, só que não trabalha sempre no outro dia. Nós já questionamos isso. Hoje, e 30... Só um minuto antes que você responda, só para que coloque. No horário eleitoral, o IBRAP também fez a pergunta para o eleitor, se você vem assistindo de dia ou de noite ao horário eleitoral gratuito na televisão. Sim, venho assistindo diariamente, 16%. 24% às vezes ou dificilmente assiste e não vem assistindo 60% do eleitorado. É só para colocar. Não, mas ótimo, mas eu até aproveitar esse gancho do Marquinhos, porque isso daí se refere ao horário em si. Mas aquelas pílulas que aparecem, aquela propaganda, não tem como medir, né? Porque aquela aparece na hora da novela, do jogo, né? Mas nós questionamos, por exemplo, agora em outras pesquisas que nós fizemos, sobre se a pessoa tem visto. Ele não memoriza, ele não tem. Hoje, mais de 2/3 de cada 3, 1 está acompanhando e 2 não. Esse sistema não conquistou o ouvinte, o telespectador, entendeu? E de ficar, de perceber e mentalizar aquilo ali, guardar e gravar essas mensagens que de são... reter a mensagem, não né? tem, Dispersa. Porque não há aquele interesse. E há tanta informação, né? Toda cruzada, informação, né? cada um candidato, e aí... E muitas fontes também. Não tem, a internet, o WhatsApp. A grande verdade é que eles não conseguiram, os políticos, surpreender o eleitor. Não conseguiram criar um clima de eleição. Principalmente no plano estadual, né? Não tem clima de eleição no Estado. Você vai na periferia, não tem clima de eleição, como teve em outras eleições. Eu não sei inédito, né? E não sei se é em decorrência de vários problemas que políticos têm com o judiciário e com a polícia de Abacuá, mas hoje não tem clima de eleição. Precisa, por isso que esses números permanecem o mesmo. Você me entendeu? E aquela pergunta do Benhur, se o debate ele influencia, vamos dizer, a 2, 3 dias antes da eleição que acontece no dia 7 de outubro, pode influenciar? Pode mudar? Está previsto de cada 10 pessoas, 4 assistir o debate, ok? Em torno de 40% de audiência. Desses, em torno de 10 a 15% não tem candidato. O resto já assim vai para ver o candidato, o desempenho do candidato dele. Essa fatia dificilmente muda o voto, porque ele já tem, já está o subconsciente dele, já gravou que aquele é o candidato dele, que ele vai votar naquela pessoa. E um dado interessante, que não consta aí, mas fizemos em outros trabalhos, hoje nós temos 68% que não tem o número do candidato, não sabe que. Olha. Isso próximo à eleição, né? Quase 70%. Os políticos não estão sabendo vender isso aí, né? E outra coisa é a eleição para senador. Nós temos 2/3 da população em Mato Grosso do Sul que não sabe que vota 2 vezes, né? Então, eu até evitei, eu não divulguei pesquisa para Senado, porque você, principalmente no interior, você não pega o segundo voto. Você me entendeu? Então, poucas essas pessoas, eu não sei se está faltando, se faltou esse esclarecimento, as pessoas não ligou ainda que ele pode fazer, na eleição majoritária de senador, que ele pode fazer essas duas escolhas. Não só pode, como é obrigatório a fazer, né, você votar para 2 senadores. E não pode votar no mesmo votar duas vezes para candidatos ao Senado e, claro, 2 senadores. 2 nomes, exatamente. Paulinho Catanante, uma curiosidade, na sua grande experiência como pesquisa, acompanhando o universo político aí, do ponto de vista do eleitor, essa eleição, qual a diferença que você nota, a grande diferença dessa eleição? Primeira coisa que eu tenho avaliado, os políticos estão operando pelo sistema analógico, o eleitor pelo sistema digital, ok? Boa o definição. Eleitor, o político, os candidatos, a grande maioria, não agregou ao novo.
Você me entendeu? Não trouxe o novo para dentro. E o novo hoje está na periferia. É lá ele que tem para ouvir seu rádio, ele está com o fiozinho aqui no fone de ouvido, ele está sabendo a notícia, lá chega primeiro as coisas. O novo hoje, na realidade, está na periferia. E outra coisa, o eleitor hoje está mais escolado, ele está mais ativo, ele está mais conectado. Você está entendendo? Então, essa é a novidade dessa eleição. O eleitor está sabendo e está acompanhando. E o político não está sabendo se comunicar. O político está operando ainda no analógico, ainda não está. Você vê, hoje você vai em bairros aqui, você ainda vê banderola, político entregando santinho, isso aí não tem mais hoje. Hoje tem coisas que você não pode nem pronunciar mais, que você ofende o eleitor. Primeiro, a palavra formador de opinião não existe mais. Líder de bairro influencia na eleição é difícil. Por quê? Você pega um bairro que tem 20 mil pessoas, ele foi eleito com 100 votos. Então ele é representante sem voto. Você me entendeu? Então, outra coisa, pastor evangélico, tá? Não tem essa influência que tinha antes. Hoje, você lida com os influenciadores digitais. Esse sim. Né? Você pega aqui, por exemplo, uma Maria Cristina, lá do Jardim Colúmbia. Ela tem 20 mil seguidores no Instagram, tem 4.500 no Face. Essa pessoa tem uma influência. Esse é um formador de decisão, você me entendeu? Então hoje, os políticos não estão bulindo com isso. Hoje nós temos em Campo Grande, para você ter uma ideia, eu tenho cadastrado isso, 188 pessoas que têm uma influência muito forte na mídia social. E não estão conectados com o político. Os políticos não estão. O que você vai? Você vai na periferia, como eu vi hoje, tá lá ainda entregando santinho em sinal, bandeirola, espantando. Ou quando os políticos vão para a periferia, vai 50, 60, aquela quadrilha, aquele mundo de gente, pedindo voto, cachorro latindo, não sei o quê, e gritando o nome, aí vem um ônibus atrás gritando o nome do candidato e batendo na lataria, aquilo corre cachorro, corre vizinho, baixa a porta, tudo. Quer dizer, esse sistema não funciona mais. Já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Hoje o eleitor está esperando o que ele está fazendo. Ele não está conectado e vendo no WhatsApp tudo, e no Instagram e etc. Então, nas redes sociais. Exatamente, ele está na rede social. E os políticos não, estão usando esse sistema. Eu estou sabendo um determinado candidato a governador, ele está contratando uma equipe enorme para entregar um santinho em cada casa para dizer que ele é candidato. Isso não funciona mais. O cara vai jogar isso no mato. Né? Esse negócio de plano de governo, cadernado, entregando para o cara. Isso não está funcionando. Eu vim agora de São José do Rio Preto, que nós estamos coordenando uma campanha lá, e lá a evolução já é mais. Não se está mais fazendo isso. O eleitor não está recebendo isso. E eu vou te falar um outro dado interessante que os políticos não sabem. Benhur, 78% dos feirantes e de quem frequenta a Feira Livre não quer a presença de político em Feira Livre. E eles vão para a Feira Livre fazer campanha. No Mercadão, 58% rejeita e 74% não quer a presença mesmo ali. E eles vão lá no Mercadão fazer campanha. Quer dizer, como chegar, né? Vai na feira. Você vai na Feira da Moreninha, tem 10 políticos, um para cada lado. E o povo não quer. Mas tem 2, 3 que abraça tudo. Porque o cara é... Você tá me entendendo? Lógico, que tem que abraçar. Se eu sou fã de um determinado candidato e eu vejo ele ali, eu tenho que dar um abraço. Mas quem não é, não gosta. Então, fica bem claro, são 78% de quem frequenta feiras livres não quer a presença de político na feira. E eles fazem tudo diferente. E vão para feira. Como se isso fosse dar algum rendimento. E aumenta o abismo, né? Exatamente. Aumenta. Então, hoje, o que precisa? E outra coisa, o eleitor quer ver a presença do político no bairro, mas não precisa ele ir casa por casa. Ele grava uma mensagem, eu estou aqui no bairro tal, você me entendeu? Mostrando que ele está atrás. Ele precisa disso. O eleitor precisa para conectar com o eleitor, com o candidato, ele precisa. O candidato que precisa ter o novo. O candidato que tem que oferecer o novo para o eleitor. Você entendeu? Bem, quero agradecer a presença aqui do Paulo Catanante, diretor-presidente do IBRAP. Nós divulgamos ontem a pesquisa, hoje trouxemos novamente os números para que ele pudesse falar. Agora, para encerrar, você do outro lado que está nos ouvindo e que fala do político, reclama, quer aí, e claro que todos nós queremos honestidade. Olha a última pergunta, não sei se é a última, mas é a última que eu vou colocar aqui. A pesquisa IBRAP perguntou o seguinte: se às vésperas da eleição o senhor ou senhora recebesse uma proposta ou uma vantagem, ou então uma oferta de dinheiro para mudar seu voto, aceitaria ou não? 26% da população disse que aceita. Não aceitaria 44%. Depende 15%. E não sabe, ou sem resposta,
15%. Esse depende, às vezes não chegou ainda no valor, mas 26% aceitaria. Claro que é bom pensar o seguinte, que a gente cobra, né, de todos os políticos o seguinte, seriedade, honestidade, e a gente também precisa entrar nisso. E aí, sobre oferecimento de vantagem para o eleitor, alguém já lhe ofereceu vantagens ou dinheiro para o senhor ou senhora votar em determinado candidato nas próximas eleições? 21% respondeu que sim, que já recebeu ofertas de vantagens ou dinheiro para votar em determinado candidato. 59% respondeu que não. E 20% preferiu não responder. Depois disso, é só a gente encerrar o programa Tribuna Livre de hoje, sexta-feira. Semana que vem estaremos de volta. Paulo Catanante, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que a gente ajudou muito o nosso ouvinte, ao eleitor, para conhecer a respeito de como funciona a pesquisa e, claro, a respeito dos números que o IBRAP traz aí, com 1.040 entrevistas nos dias 22, 23 e 24 de setembro, registrado no Tribunal Regional Eleitoral 048-32/2018. Nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu só para um alerta que as pessoas às vezes deixam de responder uma pesquisa, ou ele está, a partir do momento que ele deixa de responder, ele está passando para outro responder por ele. É a mesma coisa, voto. Eu sempre falo, tem que votar. A partir do momento que você não vota, você está atribuindo, passando para outra pessoa decidir por você. Então, vota, responda. Aí. Um abraço para todos e muito obrigado. E só uma pergunta aqui. Vai ter pesquisa antes da... Vai mais ter alguma rodada? Terça-feira, mais uma. Pronto, então tá aí. E quinta-feira, outra. Pronto. E no dia da eleição, outra. Está em trabalho, hein? E quem sabe boca de urna. Um abraço, obrigado, Paulo Catanante.